superna gratia. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Nesta sexta-feira da oitava da Páscoa, vamos rezar juntos o Evangelho de São João. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós vemos nesse Evangelho que Jesus aparece ressuscitado com um corpo diferente, um corpo glorioso. E assim, os discípulos não conseguem ver naquela figura os traços físicos de Jesus, mas eles se conhecem no gesto, nas palavras, na forma daquele homem viver, se comportar, conversar, a presença de Jesus. E o primeiro a reconhecer é o discípulo amado. João é reconhecido por perceber os detalhes de Jesus. João, como um discípulo amado, como um irmão, como alguém muito próximo, um amigo próximo de Jesus, ele conhecia os detalhes, ele reconhecia as pequenas características da personalidade do ser de Cristo. E assim, quando aquele homem pede para os discípulos lançarem a rede, João logo reconhece. E ao reconhecer, João partilha: é o Senhor. Nós vemos que Pedro, ao escutar isso, ele se veste porque estava nu e vai sem pensar ao encontro de Cristo. Esse detalhe tem muito significado para nós, porque nós vemos lá atrás no livro do Gênesis que quando Adão e Eva
se percebem nus, eles sentem vergonha de Deus e assim se afastam quando Deus chega. Pedro, ele estava envergonhado, ele estava triste, ele estava acabrunhado sobre o peso da sua traição, sobre o peso de sua negação. E assim, ao perceber Jesus, ele se veste como um gesto de tapar a vergonha, tapar a humilhação, esconder a sua miséria. E nós vemos que logo depois desse evangelho, provavelmente o evangelho de amanhã, Jesus vai fazer 3 vezes para Pedro a pergunta: tu me amas? Justamente para fazer Pedro sair da vergonha da sua fraqueza, do seu pecado, para reconhecer a misericórdia e o perdão de Deus, que ultrapassa toda fraqueza, todo pecado, todo erro. Que assim, irmãos, nós nos deixemos encontrar por Jesus em todos os momentos da nossa vida, principalmente naquelas situações que é mais difícil enxergá-lo, nas pessoas difíceis, nas pessoas que nós temos antipatia, naquelas pessoas que o nosso santo não bate. Que nós aprendamos a reconhecer Jesus através de todas elas e assim percebermos aquilo que Jesus quer nos dizer, aquilo que Deus precisa nos ensinar. Ó Senhor, pedimos o mesmo amor de São João, capaz de reconhecer a Tua presença nas pequenas coisas, nos detalhes da vida. E assim como Pedro, que nós tenhamos a coragem, a ousadia, a autoaceitação em corrermos ao Teu encontro como somos, na certeza do Teu amor, do Teu perdão e do Teu abraço. Ensina-nos a Jesus todos os mistérios da Tua ressurreição. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.